Olá, que tal? Mais um vídeo do canal Numismática Sem Mitos, desta vez trazendo os 8 reales colunário. Talvez essa moeda seja a peça mais icônica da numismática, porque ela marca o auge das grandes navegações. E ela é o 8 reales, né? Ou reales de ocho, ou ainda peças de ocho, como eram chamadas na Espanha. Essa é do rei Carlos III. Elas começaram a ser feitas com o rei Filipe V, em 1732, terminaram com Carlos III em 1771, passando também por Fernando V. Na moeda, aqui nós temos a coluna com a águia real e outra coluna com a coroa real. Nessas fitas enroladas na coluna, está escrito plus ultra, que quer dizer mais além. Por que esse mais além? Porque na antiguidade, principalmente na Grécia Antiga, as pessoas acreditavam numa lenda, que é a lenda de Hércules. No Estreito de Gibraltar, dizia que tinha 2 pilares de Hércules. E nesses pilares de Hércules estava escrito non plus ultra. E esse non plus ultra significa nada mais além. Ou então, era isso. O mundo conhecido era só até os pilares de Hércules. Dali para frente não se existia nada, não se conhecia nada. E vieram os espanhóis em 1492 e passaram pelo Estreito de Gibraltar e com Colombo foram descobrir a América. Esse Utrac, unum, ele quer dizer ambos são só um, ou seja, ambos os mundos são só um, eles estão sobre o domínio do Reino da Espanha, eles estão sobre a coroa espanhola. Diziam-se que naquela época que o sol do Reino da Espanha nunca se punha, devido aos seus territórios sob a coroa espanhola. Então não havia um pôr do sol no Império Espanhol. E tanto o Velho Mundo quanto o Novo Mundo estavam sob a coroa da Espanha. E esse M, que tem dos dois lados aqui da moeda, aqui e aqui, é o da Casa da Moeda do México. A Casa da Moeda do México foi uma das primeiras a serem feitas. Logo no início do século XVI, valia na época literalmente o peso dela em prata, era muito requisitada pelos chineses e por outros comerciantes da Ásia e do Oriente Médio. Nós temos o quê? Espanha et Ind Rex, ou seja, Espanha e Reino da Índia. Carlos III de graça, ou seja, de graças, né, o rei Carlos III, rei da Espanha e Índia. Carlos III era o rei de toda essa região. E aqui nós temos a coroa, né? E os símbolos de Castela e Leão, que são os dois principais reis, que eram os reis da época, que dominavam a Espanha na época. E esse MF, a letra dos ensaiadores, esses ensaiadores, eles além de abrir o cunho, eles verificavam o teor de prata das moedas, e sempre em 2, eventualmente, em alguns casos em 1, mas a maioria das vezes em 2. O M é de Manuel de la Iglesia, era um dos ensaiadores, e o F de Francisco Antônio de la Penha.
E por fim, o R$8, onde é o valor da moeda. Tem de R$4, R$2, R$1, meio real e por aí vai. É isso, é um pouquinho dos R$8 aí para dar uma ideia do que é essa moeda que marcou época, né, na história mundial.